Bom dia. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma sessão, a nossa 16ª sessão ordinária de 28 de maio de 2019, registrando a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico, do conselheiro Josué, conselheiro Ari, conselheiro Mário de Melo, dos auditores Mário Filho, auditor Luiz Henrique, procurador em substituição, doutor Evanildo, da nossa secretária Patrícia Lacerda, das taquígrafas, dos servidores, advogados, muito obrigada. Registrando também a ausência do auditor Alípio e do João Barroso, motivo justificado. Expediente. Ofício 4/2019 da lavra do conselheiro Júlio Cabral, através do qual solicita a suspensão do usufruto de suas férias a contar de 22 de maio. Registro que já determinei, adoção das medidas cabíveis. Ofício 4 e 5 de 2019 da lavra do auditor Mário Filho, solicitando prorrogação de prazo de vista nos processos 29 e 27 de 2013 e 15 e 69 de 2018. Esta presidência defere ambos os pedidos. Indicações e propostas. Esta presidência gostaria de registrar votos de parabéns pela passagem do aniversário da data de hoje do ilustre procurador Rui Marcelo. Faço votos de muita saúde e paz. Ainda indicações e propostas. O conselheiro Josué fez uma escrita aqui de voto de parabenização para... E interligando a atuação do procurador, sobretudo nessa área ambiental. Como ela tem aqui um representante, eu deixo que o fecho seja pelo pedido. Conselheiro Júlio Cabral. E quero retirar de pauta, aí dou a palavra total a Vossa Excelência, o processo 1278 de 2018, da minha pauta, Excelência. Ok. Com a palavra, conselheiro Registrado. Júlio Pinheiro. Bom, para também me associar às palavras de Vossa Excelência, presidente, do conselheiro Josué, se tratar de um procurador que vem despontando aí no cenário, do ponto de vista da atuação nessa área que o conselheiro Josué Filho bem destaca. Eu quero, de uma forma direta e com muita honra, parabenizar o ilustre procurador pela passagem do seu aniversário e desejar que essas atividades desempenhadas aqui na nossa Igreja Corte de Contas possam ser cada dia mais fortes, mais destacadas pelo procurador e, com certeza, faz com que essas ações tenham repercussão e que sejam bastante positivas para todos nós. Parabéns, doutor Rui Marcelo, pela passagem do seu aniversário. Na medida em que adiro essas manifestações de apreço, agradeço em nome do procurador a quem transmitirei os votos de congratulação. Obrigado. Conselheiro Ari. Peço que transfira os meus votos também, eminente procurador, desejando saúde, felicidade e realizações ao procurador Rui Marcelo. Conselheiro Mário. Me associo, presidente. Presidente, também me associo às parabenizações pela passagem do aniversário do procurador Rui Marcelo. Eu também acompanho, Excelência. Obrigado. Ok. Ainda indicações e propostas? Senhora presidente, eu entendo, está mais do que na pauta de hoje, a questão, novamente, eu só tenho a lamentar do ocorrido em nosso sistema prisional. Ontem, em janeiro de 2017, nós tivemos uma chacina mais do que divulgada, e eu pensei, eu esperava que as autoridades tivessem dali tomado as devidas providências, as cautelas mais do que desejadas pela sociedade, e lamentavelmente vejo que 2 anos após, 2 anos e meio, algo com uma gravidade sem tamanho, uma monstruosidade absurda,
e algumas pessoas até comemoram porque dizem que lá foram eliminados, não teria outra palavra, tão somente pessoas reclusas pelos mais variados crimes. Eu entendo que são seres humanos. Eu entendo que é obrigação do Estado dar a garantia à sociedade e ao detento. Entendo eu, senhora presidente, que nós não podemos silenciar esta Corte de Contas a persistência ao poder oculto da Humanizare. Entendo eu que é um governo paralelo. Entendo eu que sai governo, entra governo, e essa instituição, de forma cínica, de forma arbitrária, não presta as devidas informações e nem o poder público a substitui. Passaram do ocorrido até hoje 3 ou 4 governadores e a Humanizare continua. O que nós ainda temos que esperar dessa carnificina? É sairmos da casa dos 50, 55, 56? Tem que passar de 100? Tem que chegar a Carandiru para nós termos os olhos da sociedade, dos poderes constituídos, e aqui eu incluo a responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado, para fazer frente, conselheiro Josué, à matança, à carnificina, ao desgoverno? Eu entendo que todos somos culpados. Eu gostaria de propor, senhora presidente, as mais profundas atenções desta Corte de Contas, e aqui gostaria de convidar o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público Federal, para todos juntos abrirmos essa caixa preta, para todos juntos darmos ao sistema carcerário do Amazonas a transparência devida. Que hoje, conselheiro Júlio Pinheiro, o Amazonas conseguiu ser pauta da mídia internacional. O Estado do Amazonas está nas páginas, não com tinta, mas com sangue. E eu entendo que cada um de nós tem a obrigação, como fiscalizadores das ações do Estado, incluo eu o sistema penitenciário, incluo eu contratos da Humanizare, para darmos um basta, conselheiro Mário de Mello. É intolerável, é inaceitável, é desumano nós temos uma cidade de 2.300.000 habitantes com toque de recolher. Os salve, como os detentos dizem, já não assustam mais, já não são fato novo, tão somente são acatados por uma cidade, por um estado em pânico. Eu fico perplexo. E graças a Deus, senhora presidente, eu não quero perder essa capacidade de me indignar. Obrigada. Fico perplexo, conselheiro Josué, com o cinismo, com a desfaçatez por parte daqueles que deveriam tomar conta e dar segurança ao sistema carcerário no estado do Amazonas. Então fica aqui a minha proposta de forma muito clara para que nós venhamos a nos irmanar com todos os órgãos de fiscalização, boa vontade e respeito ao estado do Amazonas para intervirmos, se necessário for, no sistema carcerário, a começar pelo imoral, sem transparência, contrato da Humanizare. 200 milhões de reais viraram 200 contos de réis, procurador Ivanildo. Um preso custa muito mais do que um aluno numa escola de tempo integral. E todos acham normal. Até quando
Até quando? É a pergunta que faço aos senhores. Se nenhum orador quiser proceder ao eminente conselheiro Ari, eu peço a palavra. O que o conselheiro Ari é que se faça logo de saída uma inspeção nesse contrato, nessa desumanizare, porque creio eu, eminente conselheiro Ari Moutinho, que não é de bom tom uma administração pública no sistema penitenciário, pelas tradições já vividas nesse país, e lamentavelmente não somos só nós, também já ocorreram e ocorreu muito no Rio de Janeiro, em São Paulo e Ceará, e também em Roraima, se não me falha, são uns pontos nevrálgicos. É que isso não é para a empresa privada, onde o empregado não tem a segurança, não tem a responsabilidade do serviço público permanente. Ele não tem medo de cometer um ato qualquer, um fechar dos olhos, um ser omisso, porque ele vai ser posto para fora de qualquer maneira. Então, acho que tem que revisar e se prevenir para voltar ao sistema tradicional. O guarda penitenciário, o serviço feito, que a empresa poderia até se limitar a esse fornecimento de comida, etc. e tal. Agora, choca realmente o per capita, né? O per capita de um preso é muito maior do que qualquer salário mínimo desse país. Pelo contrário, chega a 4 salários mínimos e sua fração, sem contar o investimento, a água, a luz e o telefone. O único reparo que eu tenho a fazer, e aqui foi em causa própria, porque eu tive que entrar nessa seara hoje, é que a única coisa que a gente pode agradecer é que não morreu nenhum funcionário público, nenhum guarda penitenciário, nenhuma policial feminina. Dessa vez, não é, eu sei que a justiça não pode condenar a morte, mas eles se condenaram. E que, naturalmente, o guarda privado, quando vê um negócio desse, ele sai de perto, ele mete o pé na carreira, tem que chamar o choque, porque ele não entra nessa. Daí o mal da privatização no sistema penitenciário. É o seu não compromisso com a permanência no trabalho, no emprego. Não tem o espírito do servidor público. Eu creio que não só tem que revisar o contrato, como fazer um provisório com concurso público para que... Eu não sei se o conselheiro Pinheiro, que foi secretário de Segurança, que é um advogado, é um policial de formação, tem alguma coisa contra essa ideia minha de não ter mais empresas dentro do presídio. Se o senhor me permite, uma parte. Uma honra. Eu não entendo nada de segurança, mas procuro praticar a cidadania. E aqui eu gostaria de deixar uma proposta no ar. Por que não pegar os R2 do Exército, pessoas qualificadas, com uma ficha limpa? Por que não pegar os aposentados da Polícia Militar e propor uma renda extra para eles, que são pessoas que tiverem sua formação militarismo? Nós temos que encontrar alternativas. Conselheiro Josué, quando diz que eles se sentenciaram à morte, eu discordo, conselheiro, porque tiveram tiros de fuzil, se eu não me engano, no bairro da União. Viver melhor, toque de recolher. Fecharam a escola e todo o comércio. Mauazinho nem se fala, porque ali é a Colômbia dos anos 90. E aí, conselheiro Josué? Como fica? Tenho certeza que se oferecesse aos R2 do Exército, das Forças Armadas, conselheiro Júlio Pinheiro, aos policiais que estão se aposentando, que se aposentam com 40, 50 anos, homens já com cabelo branco, maduro, para propor uma renda extra como a guarda penitenciária, eu entendo que é uma alternativa. Do jeito que dá, é inaceitável que a violência ela está comandando de dentro do presídio para fora. As ordens saem de lá dentro mesmo, conselheiro Josué. E dizer, não entrou arma branca, não entrou arma de fogo, se mataram com escova de dente e com asfixia. Se mataram, conselheiro Josué. E onde estavam ali as forças
muito bem remuneradas da Desumanizar, e Vossa Excelência sempre muito sábio em suas palavras, para impedir. Num dia mataram 15. O que foi que fizeram para coibir a matança de mais de 40, menos de 24 horas depois? Nada. Nada. Só o silêncio, um jogando para o outro. E aí eu pergunto, a quem temos que cobrar? A quem está lá. Os que passaram, passaram e foram reprovados. O que lá está, assumiu a responsabilidade. Ou temos que esperar os próximos? Aqui vai virar a Colômbia dos anos 90. Não dá mais para aceitarmos tamanho descaso e omissão. Eu subscrevo a inteligente ideia de Vossa Excelência de pegar essas forças que estão momentaneamente aposentados para, na ativa, a sua experiência com vínculo no serviço público. Conselheiro Pinheiro? Senhora Presidente, Por não. obviamente todos nós precisamos fazer uma reflexão aprofundada acerca dessa grave situação que acontece aqui no estado do Amazonas. As circunstâncias, as razões, na relação causa e efeito, nós podemos imaginar quais sejam. Todos nós, cada um de nós pode até ter uma solução para o problema. Eu acho que é uma junção de equívocos ao longo dos anos que vem sendo praticada no sistema prisional, não tenho dúvidas. O tribunal tem a sua responsabilidade, sim, até porque nós julgamos as contas dos contratos da Humanizar, que acho que tem processo pendente ainda, acerca do, como Vossa Excelência bem disse, do exorbitante valor que vem sendo praticado. Isso é competência do tribunal, obviamente. Como disse anteriormente, as soluções, cada um de nós tem uma que pode aparentemente ser uma solução como se tivéssemos uma vara mágica, uma varinha mágica, e dizer, vamos por esse caminho. Mas o certo é que, do ponto de vista da análise dos ocorridos ultimamente, nós precisamos tomar alguma atitude num tratamento, eu diria, de choque, para coibir inicialmente essa prática nefasta que na verdade chega às barreiras não, chega a ser barbárie, efetivamente barbárie. E quem paga são aqueles que estão ameaçados, que estão fora, que estão nos diversos bairros da cidade de Manaus. Como eu vi um áudio, não sei se é fake, mas enfim, uma pessoa ameaçando gente do São José, da Cidade Nova, do Educandos, não saiam de casa, ou seja, criando um estado de pânico, enquanto nós observamos o sentimento, a sensação da insegurança que vem causando muitos problemas aqui no estado do Amazonas. Mas, como disse, o tribunal tem os seus mecanismos. Existe um processo que acho que, não sei se está em grau de recurso ainda. Eu me lembro que teve um advogado que fez uma sustentação oral num processo da Humanizar, isso me recorda exatamente as razões que foram aqui levantadas. Eu me posicionei à época, mas o importante é que realmente cada um de nós tenha a consciência das nossas atribuições. Nós temos atribuições, sim, temos. E certamente, presidente, haveremos de tomar os melhores caminhos por conta daquilo que nos é competente, que a competência nos dá, e daquilo que, enquanto controladores da gestão pública, nós podemos opinar, sugerir, determinar ao poder público que haja para coibir tamanha situação de, infelizmente, desmando.
Mas para que não fique num discurso vazio, e para que a gente possa efetivamente opinar no sentido do norte a ser seguido, o norte a ser seguido é o da lei. E aí eu não tenho dúvida. Nós não podemos ultrapassar os limites dela. E espero que tenham a tranquilidade, a inteligência e a visão para tomar o melhor caminho e livrar de uma vez por todas o Amazonas dessa organização ou dessas organizações que substituem o Estado quando querem substituir, causando verdadeiro pânico a todos nós que estamos aqui fora e que somos vítimas em potencial desses que estão lá trancafiados, infelizmente. Excelência, pela ordem. Por não. Conselheiro Ari Moutinho, eu concordo com Vossa Excelência, é uma barbaridade. Na época do boi, em que o Estado devia estar em evidência por outras razões tão mais felizes, nós de novo estamos nessa situação absurda. Eu me lembro que quando nós apreciamos as contas de 2016, em 2017, meses depois daquele evento, eu estava procurando aqui no sistema, eu dei o parecer nas contas do governador daquela época, de 2016, apreciadas em 2017, e lá eu relatei que havia um processo especificamente sobre esse assunto, que é o 12.534 de 16, que está agora pensado nas contas anuais, que são houve prorrogação da competência do conselheiro Érico, que é o relator das contas de 2016 da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, não é de hoje que o tribunal tem tentado verificar o que há dentro desse contrato. Do que eu entendi da instrução deste processo especificamente, não das contas anuais, ele já teve defesa, ele está em ponto de julgamento, mas ele está agregado às contas anuais de 16. Então, há especificamente procedimentos no tribunal acerca desses contratos. Não é de hoje que há. Naquelas contas, o tribunal já orientava, nas contas do governador de 16, o tribunal, a relatoria foi do conselheiro Mário de Mello, e lá há uma série de ressalvas, inclusive para a revisão desses contratos, né, firmado com essa empresa. Se eu bem me lembro da discussão, o que se dizia na época é que não era possível romper o andamento dos serviços que estavam sendo prestados e trocar o sistema. Já se discutia naquele momento se o melhor não seria reestruturar a carreira dos agentes penitenciários, fazer esse concurso, e os anos passaram, não foi minha área de atuação. Quem estava atuando neste processo especificamente, por coincidência, é o procurador Rui Marcelo, ele que tomou a iniciativa desses processos todos. Então, há uma série de casos em que o tribunal tem tentado discutir essa matéria, com muita dificuldade. Né? Para obtenção de dados, é estranho, mas o tribunal tem dificuldade para obtenção de dados administrativos. Quantas multas nós não aplicamos porque o administrador não manda as informações? E nesse meio tempo, houve 3 governadores no ano e mais um desde lá. E nós estamos exatamente na mesma situação que estávamos antes. Né? Eu sei que o Ministério Público Estadual tem adotado as medidas que pode no âmbito da sua atribuição criminal. Eu espero que o Judiciário do mesmo jeito. Eu ouvi dizer que o Conselho Nacional de Justiça vai voltar ao Estado por causa disso. Mas todas as soluções até hoje encontradas não foram suficientes. É um problema sério de gestão, que igual do sistema de saúde implica morte, o fim da vida de pessoas. Então, eu acho que sim, o tribunal pode adotar outras posturas, mas é preciso exigir do Estado uma postura séria em relação a isso, ou seja, o que é que ele vai fazer para mudar e em que prazo ele vai fazer isso, porque nós sabemos que decidir mudar e mudar efetivamente, na administração pública, vão anos, né? E muitos outros morrerão antes disso, muitos outros. Mas os mesmos argumentos de sempre vêm: nós não temos dinheiro, estouramos os limites da responsabilidade fiscal, eu não posso admitir mais pessoal. Aí faz terceirização de serviço, exatamente como na saúde. Né? A maior parte da despesa da saúde é feita por cooperativas. Isso é terceirização de serviço. O dia que entenderem, finalmente, que não entenderam até agora, que terceirização de serviço é despesa de pessoal, então já se estourou o limite há muito tempo. Então, e de trás desse tipo de desculpa, que é um problema de gerenciamento financeiro e fiscal, o Estado não fez nada. E deixou a mesma entidade. Se eu não me engano, esses contratos não foram só prorrogados, eles foram renovados. São contratos novos. E a situação continua a mesma. Obrigado.
Se os senhores me permitem, senhora presidente, eu queria, na minha proposta, de forma bem clara, que fosse apensado todos os contratos da Humanizare. Não sei se o conselheiro Érico, que já está com um deles, revisaria. Agora, nós darmos um diagnóstico do que realmente está acontecendo, desde a origem, procurador. Não sei quando é que foi o contrato inicial, foi há 5, 10, 15 anos atrás, não sei, 10 anos. E nós nos posicionarmos de forma clara. Se não mudar, a conta será reprovada. Saímos daqui com um posicionamento claro. Que isso não é a questão dos suplementaristas, isso não é questão de contratações da UEA, que dá para ficar para o próximo ano. Vossa Excelência foi muito preciso. São vidas, que nem na saúde. E o que está acontecendo, nunca aparece o culpado. O culpado era os passados, o presente acha que não pode fazer nada e estão esperando Jesus Cristo voltar à Terra para fazer uma intervenção com relação a tudo isso. Então, basta. Eu gostaria de propor ao colegiado que todos os contratos da Humanizare fossem unificados para que nós possamos ter, senhora presidente, senhores conselheiros, um posicionamento claro de aonde está engatado, porque a falta de recurso, eminente procurador, não é. Eles usam recurso para pagar mão de obra terceirizada. Então, eu entendo que são critérios que têm que ser modificados. E o que aí está, já está evidente que não funciona. Então, eu gostaria de levantar essa preliminar ao colegiado para que nós possamos tomar uma medida clara da Corte de Contas. Gostaria de ouvir o conselheiro Érico. Inicialmente, bom dia a todos e a todas. E eu agradeço Vossa Excelência ter me franqueado a palavra. Eu sei que Vossa Excelência está tentando resolver isso faz tempo. Eu propositadamente esperei que todos se manifestassem para depois eu me manifestar. Primeiro, para trazer uma informação. O Tribunal de Contas, no dia 30 de maio de 2018, estamos há mais de um ano, já decidiu, estavam quase todos os senhores presentes, aliás, eu acho que estava pleno, completo, uma auditoria operacional no sistema penitenciário. Fez 35, eu não vou ler, prometo, fez 35 recomendações à SEAP, 4 recomendações à Defensoria Pública, 3 recomendações ao Tribunal de Justiça, 6 recomendações ao Governo do Estado, fora outros aspectos. Recomendações a respeito do funcionamento do sistema penitenciário no Amazonas, sobre providências que deveriam ter sido adotadas, tinham que ser adotadas com urgência. O Tribunal de Contas já decidiu, desde maio de 2018, num trabalho relativamente rápido, porque a ocorrência foi em janeiro de 2017. Exato. Nós começamos a fazer uma auditoria operacional. Quem entende um pouco de auditoria operacional sabe que não é um trabalho assim, é um trabalho demorado, porque requer a oitiva de todo mundo. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer em 1 ano e 5 meses a auditoria. E já há 1 ano, conselheiro Mário de Mello, que isto está posto. Eu recentemente renovei notificações no âmbito deste processo para que fossem apresentadas as informações que nós lá atrás pedíamos e que até agora não vieram completas. Então, esta é a primeira informação. O tribunal já fez há muito tempo a sua parte. Embora o Tribunal de Contas, às vezes, entregam ao Tribunal de Contas responsabilidades que não são dele. Isto aqui não é delegacia de polícia. Porque às vezes querem que nós prendamos os corruptos. Isso aqui não é delegacia de polícia. Ou outra coisa que vale. Então, já está feito há muito tempo, ou está há muito tempo dada uma contribuição do Tribunal de Contas para o problema. Primeiro ponto, peço
inclusive, que se faça a reprografia desta decisão e se distribua aos conselheiros, porque ela é autoexplicativa. Primeiro ponto. Segundo ponto, esta prestação de contas a que Vossa Excelência se referiu, de 2016, já está julgada, eminente procurador. Já está julgada. E foi julgada irregular pelo Tribunal Pleno. As contas da SEAP de 2016 já estão julgadas irregulares pelo Tribunal Pleno. Minha relatoria, sim, minha relatoria. E quanto aos contratos da Humanizar, Vossa Excelência bem sabe o esforço que eu tenho feito. Eu tive, inclusive, que gravar uma reunião, dizendo, evidentemente, que eu estava gravando a reunião, que eu não sou dado a gravar coisas, escondido. Botei o celular em cima da mesa, chamei os técnicos, gravei a reunião e disse, olha, esta reunião está sendo gravada. Para que fiquem bem claras as responsabilidades de cada um de nós aqui. Porque não se... Vossa Excelência não tem noção das dificuldades que eu tenho para que esses processos venham a julgamento. Virão. Estão hoje no meu gabinete, reunidos todos os da Humanizar junto com as prestações de contas, aí sim, de 2015, porque a opção feita lá atrás foi de apensar esse processo a 2015, porque a origem da maioria deles, que estava em vigor, era de 2015, não tinha lógica pensar em outro. E, infelizmente, o de 2015 não está julgado exatamente por conta destes processos, porque senão estaria julgado. Então, é a satisfação que eu dou ao Tribunal Pleno sobre isso. Na realidade, os processos da Humanizar e conselheiro Ari Moutinho já estão apensados, repito, com muita dificuldade, porque a resistência de todo lado, o Ministério Público fazendo representação em cima de representação, e às vezes, me permitam uma opinião, que ninguém se milindre, mas às vezes essas representações do Ministério Público, uma atrás da outra, ao invés, podem funcionar bem para os outros, mas para o processo, às vezes, dificultam a conclusão de processo, porque quando se está a ponto de julgar, vem uma nova representação, aí se pede para pensar esta, aquela, e tudo para. Mas tem meu compromisso, aliás, meu compromisso sempre foi este, o de trazer com a maior rapidez estes processos ao julgamento do Tribunal Pleno. E será feito. E será feito. Senhora Presidente, pela ordem. Em primeiro lugar, parabenizar o conselheiro Érico, que tem histórico de realmente ser um julgador bem ágil com relação a tudo isso. Eu confesso que não me recordava, e desde já peço autorização, conselheiro Érico, de Vossa Excelência, para notificar ao governador, eu na condição de relator das contas de 2019, sobre todas essas providências que já é de conhecimento dos órgãos governamentais e, pelo que conhecemos, não estão sendo cumpridas. De acordo com a decisão, Excelência. De acordo com a decisão, irei renotificar, porque, pelo que eu entendo, já foram notificados, tanto o secretário de Segurança, secretário de Sistema Carcerário e o governador, e vice, quem seja, para que nós possamos, procurador do Estado, para que nós possamos, mais uma vez, colocar de forma cristalina o posicionamento dessa Corte de Contas. Só para aditar a minha informação aqui com a minha assessoria. Em 16 de maio de 2017, 5 meses depois daquele episódio, o tribunal decidiu fazer inspeção nos contratos da RH Multisserviços e Humanizare, porque são empresas que trabalham no sistema penitenciário. E eu acho que são do mesmo grupo até. Não sei. O que resultou exatamente numa inspeção extensa e que é esta que será trazida aqui. Mas houve uma decisão do tribunal determinando a inspeção. E complementando, as contas de 2017 da SEAP, as contas de 2016 da SEAP, aqui está a decisão, foram julgadas irregulares em 22 de janeiro de 2019. Então, só para complementar a informação que eu havia dado anteriormente. Ainda indicações e propostas? Quando o tribunal tem um trabalho desse que o doutor Érico e sua equipe tiveram e não mereceu o destaque da grande mídia. Eu até me penitencio pela falta de memória, porque foi logo no início, acho que a primeira sessão deste ano. Doutor Érico, congratulações.
Essa presidência vai tomar as providências que foram decididas aqui no plenário e ainda indicações de proposta, não havendo mais nada. Passamos. Senhor presidente, Por não. por favor. É só uma comunicação, Excelência, ao plenário. Por não. É uma revogação de uma cautelar anteriormente concedida nos autos do processo 2.986 de 2019. Certo. É um processo de relatoria de Sua Excelência Dr. Alípio Filho, Sim. e eu estou atuando na condição de substituto. Né? Certo. Nesse processo se discute um procedimento licitatório de interesse do Hospital e Pronto-Socorro da Criança, Zona Leste, e a representante é a empresa Josué Albuquerque Rodrigues. Então, só para comunicar ao plenário que revoguei a cautelar anteriormente concedida e o processo está em instrução, Excelência. Era isso. Muito obrigado. Ok. Passamos à distribuição. Lote 6, conselheiro Júlio Cabral. Lote 4, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 7, conselheiro Érico. Conselheiro Josué, lote 1. Conselheiro Ari, lote 5. Conselheiro Mário de Melo, lote 3. Auditor Mário Filho, lote 2. Auditor Luiz Henrique, lote 8. Auditor Alípio Filho, lote 9. Passamos a julgamentos adiados. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 3 processos. O primeiro e o segundo processo retornam após vista do conselheiro Mário de Melo, que não juntou manifestação no sistema. Indago se o conselheiro deseja se manifestar em sessão. Acompanhe o relator, Excelência. Pacificado. Aprovado o processo. O terceiro processo de número 11.165, 2018, retorna após pedido de vista do conselheiro Ari Moutinho. Destaco que o pedido de vista foi feito após a sustentação oral da advogada do gestor, havendo, portanto, registro de quórum. Assim, ressalto que estão habilitados a votar conselheiro Ari, conselheiro Josué Filho, conselheiro Mário de Melo. Senhora presidente, se a senhora me permite... Pois não. Acho que já se avança a sessão. O vosso voto, eminente conselheiro decano, querido amigo Júlio Cabral, é no sentido de conhecer e negar provimento. O meu voto tem pequenos ajustes, na minha opinião. Conhecer provimento parcial, regular com ressalva e multa de R$10.000. Eu multo. Vossa Excelência torna irregular. Essa é a divergência de vosso voto para a minha propositura. Após uma nova análise, não é provocada pelo voto vista, em consonância com o Ministério Público, é o terceiro. É o terceiro processo da pauta do conselheiro Júlio Cabral. Eu voto no sentido de que esta egrégia Câmara conheça o presente recurso de reconsideração interposto pelo senhor Manuel Jerônimo Portela, por intermédio de seus advogados em face do acórdão 468/2017 deste tribunal, exarado nos atos do processo número 11.413/2016, que é apenso. E eu acolhi do voto vista, Excelência, simplesmente
excluindo o item 9.3, relativo ao alcance do acórdão, mantendo-se inalterados os demais itens do citado acórdão, inclusive o item 9.1, relativo à irregularidade das contas, e 9.2, relativo à aplicação de multa no valor de R$15 mil. Então, eu acolhi do voto vista do meu eminente colega Ari Moutinho a exclusão Do alcance. do alcance. Exato. Como vota o conselheiro Josué? Com o voto visto. Conselheiro Mário de Mello? Voto vista, presidente. Então, por maioria, aprovado de acordo com o voto vista. É a pauta do Júlio Pinheiro, né? Senhora presidente, eu queria pedir a palavra para retirar o processo 11.569, 2017, que eu estou tendo dificuldade aqui. Eu estava fazendo uma mudança, mas eu vou levar para o gabinete. Passamos à pauta agora ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado. 4, excelência. Um foi retirado, né, excelência? Ah, perfeito, desculpa. Perdão. 2 É verdade. 2. Passamos à pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 7 processos que um Senhora foi presidente, eu retirado. retirei esse último agora, e os processos que têm destaque, só para adiantar, a propositura de destaque é só para pensamento às contas do referido ano, que é o destaque do conselheiro Hélio, que não há nenhum prejuízo. Me parece que tem um de ACP. Não, mas esse não foi, aliás, ele inclusive pela exclusão da multa do ACP, salvo engano, mas não seria esse o caso. Não seria esse o caso, não. Esse foi o que foi retirado. São os 2 processos primeiros que têm destaque e que Sua Excelência propõe, que eu estou com o sistema aqui fechado, mas por já ter manuseado os autos, Sua Excelência propõe que seja remetida às contas, além de concordar com o voto de minha relatoria. Mas o primeiro é o embargo, né? No primeiro processo, número 10.020/2012, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Ministério Público de Contas para a manifestação. Excelência, senhor relator, há embargo de declaração de João Ocivaldo Batista de Amorim. Sim. Com pedido de efeitos infringenciais, ele alega que há omissão no julgado, no julgado embargado, em que não há uma correlação direta entre as penalidades aplicadas, o valor da penalidade aplicada e a listagem de infrações. A impressão que eu tenho é que há sim essa correlação. Talvez na redação do acórdão não tenha ficado claro que se faz remissão à lista de infrações que o voto do condutor lista, né, declina. Então, somente isso. O valor aplicado é ainda pouco superior ao limite anterior da resolução 12 de 2012, se eu não me engano, que era a resolução anterior que regulava os valores das multas no tribunal. Atualmente, ficaria abaixo do limite mínimo. Então, se aplicou pelo 308.6, o atual 308.6, que equivale ao 54, inciso 2 da lei orgânica do tribunal, um valor sopesado de acordo com uma lista de infrações que o relator e o plenário entenderam como não sanadas e, portanto, passíveis de penalização pecuniária. Então, no entendimento do Ministério Público, não há essa omissão. Talvez haja um problema de redação no texto do acórdão, mas não uma omissão no voto, nem na apreciação da matéria pelo Tribunal Pleno. Então, o Ministério Público é pela rejeição dos embargos. Mas o relator tem um ponto, aceitou parcialmente. Vossa Excelência, Conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência aceitou parcialmente. Eu peço permissão, Perfeito. Vossa Excelência, me dê um minutinho, porque meu sistema aqui está
sei o que acontece com esse computador. O seu voto, Excelência, é conhecer... Não, eu sei, eu conheço, eu conheço o voto. Dá provimento só para parcial. dizer, dá provimento parcial, nós aqui, o tribunal, não tem acatado os efeitos infringentes em embargo de declaração. Então, a posição é exatamente essa. Não, eu estou tentando abrir aqui. A posição é exatamente essa, mantenha a posição. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Como vota o conselheiro Josué? Com o relator. Conselheiro Érico? O relator. Desculpa. Sem problema. Conselheiro Ari? Com o relator. Conselheiro Mário? Com o relator, excelência. No segundo O computador processo... e a cadeira. Fica andando nesse meio ambiente. No segundo processo de número 11.620, 2015, tem sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. Excelência, uma questão de ordem. Haverá sustentação oral hoje na sessão, que eu vejo vários advogados presentes. Sim. Nós poderíamos inverter para dar prioridade aos processos que os advogados estão presentes. Concordo, Excelência. Pra Até em ele- respeito a essa bela classe que está aqui nos prestigiando em sessão hoje. O conselheiro Pinheiro já ponderou que os processos todos dele, ele vai acatar a sugestão do conselheiro Érico de apensar a prestação de contas. Esgota-se a pauta e a gente segue o conselheiro Sim. Érico. Acata o destaque? Já falou. Ok. Então, aprovado. De acordo com o voto do relator, a pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Passamos à pauta. Excelência, não tem num destaque do processo 11.569/17 uma... Foi retirado. Retirado. Passamos à pauta agora do conselheiro Mário de Mello para que nós possamos ter a sustentação oral. O processo 2502, 2018, na pauta do conselheiro Mário de Mello. Passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Trato os autos de representação com pedido de medida cautelar formulado pela empresa RV Transporte e Logística Limitada, em face da SEDUC, requerendo a suspensão imediata do pregão 637/2018, que tem por objeto a contratação pelo menor preço global de empresa especializada na prestação de serviços de logística de armazenamento e transporte de material, em geral para as escolas estaduais de todo o estado de escolas municipais participantes do programa de ensino com mediação tecnológica da SEDUC, em razão de supostas ilegalidades praticadas pelo pregoeiro da CGL e no mérito a nulidade do ato que inabilitou do certame. O então relator, conselheiro Josué Filho, denegou o pedido da medida cautelar pleiteada, sob o fundamento de que, à primeira vista, a representante não logrou êxito em demonstrar a capacidade de executar o contrato imediatamente, tal como exige o projeto básico do certame, e que eventual medida de sustentação importaria na provável interrupção de prestações de serviços públicos essenciais à população, o que acarretaria um prejuízo imensurável à sociedade. Apresentaram justificativa, documentos e manifestações nos autos o senhor Vitor Fabian, presidente da CGL à época, e o senhor Genésio Vitalino, secretário executivo adjunto da gestão da SEDUC, à época. A empresa OM Bolt Locação de Embarcação Limitada, vencedora do certame, o senhor Walter Siqueira Brito, atual presidente da CGL, e o senhor Luiz Castro Andrade Neto, atual secretário da SEDUC. A unidade técnica e o parquê manifestaram pela procedência da representação, no sentido de que essa corte determine a anulação do certame e outras providências. O conselheiro Josué Filho declarou-se impedido de atuar nos presentes autos, que foram redistribuídos à minha relatoria na 10ª sessão ordinária deste pleno, no dia 2 de abril de 2019. Em síntese, senhor presidente, é o nosso relatório. Com a palavra o advogado Francisco Charles Cunha Garcia Júnior, prazo de 15 minutos para fazer a defesa. Excelentíssima presidente, excelentíssimo relator,
excelentíssimos membros dessa corte, ilustres representantes do Ministério Público, colegas advogados, servidores da casa. O relatório, o qual eu ouvi atentamente, viu, conselheiro Mário, ele foi bem sucinto e objetivo. De certo, essa representação visa anular um ato de um pregoeiro da CGL que inabilitou, ao nosso ver, arbitrariamente a empresa a qual eu represento. E, como bem Vossa Excelência colocou no seu relatório, né, já está, eu acho que bem explícito aos demais membros, a empresa ela foi inabilitada por supostamente não ter demonstrado haver ativos e bens dentro do estado do Amazonas. Frisa-se destacar que essa empresa, nos últimos 13 anos, ganhou o prêmio de melhor empresa do segmento no Brasil. Na verdade, é a maior empresa do Brasil. Ela tem, sim, uma unidade no Amazonas, presta serviço para a UEA, não é? E o ato em si que inabilitou a empresa está baseado tão somente nisso. Veja, o ato que inabilitou a empresa sequer poderia ser levado em consideração, uma vez que a execução ela não é matéria adstrita à Comissão Geral de Licitação, e sim ao órgão contratante. Pois bem, vou aqui me socorrer das minhas anotações para fazer uma ponderação, ler uma ponderação do DICAD AM, o órgão técnico dessa casa. Ele disse o seguinte, no item 17, analisando os fatos e fundamentos apresentados, é de fácil verificação que o representante teve seu direito de participação no certame licitatório restringido em função de sua inabilitação ilegal, na opinião deste órgão técnico. A presunção de incapacidade de execução, por si só, traz à luz do critério não técnico objetivo para a continuidade dos atos posteriores. Foi o que eu falei anteriormente. Corroborando com isso, o Ministério Público de Contas pontuou e conseguiu trazer com clareza solar os fatos narrados na representação e assim se pronunciou. Pensou-se, palavras do Ministério Público de Contas, pensou-se num primeiro momento que o pregoeiro simplesmente errou a fundamentação e, ao que parece, foi sim. Então restou avaliar se outras regras justificariam a medida ou seria uma eliminação violadora de pilares basilares de uma licitação. Salvo se algo escapou ao parecerista, parece-nos que até o direito ao contraditório foi prejudicado, já que nem pôde o representado entender corretamente, era representante, entender corretamente a motivação da sua eliminação para, enfim, na ocasião própria. Vejam, excelências, nós temos um parecer do órgão técnico, nós temos uma manifestação, parecer do Ministério Público de Contas, dizendo que o ato do pregoeiro foi um ato ilegal. Resta a vossas excelências definir se a casa, o membro técnico da casa, o DICAD, o órgão técnico da casa, o DICAD, se o Ministério Público de Contas está com a razão ou o pregoeiro. Eu rogo a vossas excelências uma observação detalhada nesse processo, e pugno pela procedência como foi sugerido o Ministério Público. Muito obrigado a todos. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Cumprimentando o nobre advogado, o resumo do nosso voto. Após o trâmite regular do procedimento licitatório, a empresa OM Boat Locação de Embarcações Limitada foi considerada vencedora do certame. Fato este que foi procedido de desclassificação de todas as demais empresas concorrentes. Foram 9 proponentes. Especialmente quanto à empresa representante, após 5 proponentes serem inabilitados do certame, apresentou documentação para análise. Entretanto, foi inabilitada por não comprovar que possui os ativos e equipamentos para cumprimento do subitem 5.1.1 do projeto básico, que trata da obrigação de início imediato da execução dos serviços contratados. Insatisfeita com o ato administrativo que inabilitou do certame, a representante ingressou judicialmente com mandato de segurança, com pedido de liminar, distribuído para a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, e administrativamente com a presente representação junto a este tribunal.
Quanto ao pleito judicial, verifiquei que a excelentíssima magistrada entendeu que o impetente não acostou provas robustas o suficiente para comprovar o direito de permanecer no certame, visto que não restou evidenciada a capacidade de executar o contrato imediatamente, razão pela qual denegou a liminar requerida. De igual modo, o relator desses autos à época, conselheiro Josué Filho, indiferiu o pedido de medida cautelar. Passando-se a análise do mérito dos presentes autos, senhores conselheiros, note-se que, ao receber a documentação apresentada pela empresa representante, o pregoeiro identificou, por meio das cotações de preço para aquisição, locação de alguns itens exigidos do projeto básico, a hipótese da licitante não possuir todos os ativos ou equipamento para execução imediata do contrato, haja vista que alguns prazos de entrega superam 10 dias e realizou requisitos exigidos no certame para execução do objeto ou, alternativamente, se seria concedido prazo para a pretensa contratada implementar o contrato. Em resposta, o senhor Genésio Vitalino, secretário executivo adjunto de gestão da SEDUC, à época, esclareceu que, em razão da natureza contínua das atividades, necessariamente o contratado deve prestar o serviço de forma imediata, não podendo ser concedido qualquer prazo adicional. Assim, em que pese a empresa representante ter apresentado atestado de capacidade técnica, comprovou experiência prévia em gestão dos serviços de logística, de armazenamento e de transporte, emitido pelo SEMA, não logrou êxito em demonstrar na fase de habilitação que seria capaz de executar o contrato de forma imediata, tal como exige o projeto básico do certame e demanda da SEDUC. Ao contrário, apresentou documentação demonstrando que não possuía à época tal capacidade técnica operacional. A exemplo, cito a estrutura porta-pallets, com prazo de entrega de 5 semanas, mais translado até a cidade de Manaus, e 25 unidades da semi-reboque furgão carga. Prazo de entrega imediato, entretanto, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Tal raciocínio restou mais evidente a partir da análise da impugnação ao edital realizado pela empresa representante, haja vista que pugnou pela inclusão no edital da cláusula atinente ao prazo razoável para a implantação do projeto, posterior à assinatura do contrato. Assim, em consonância com a decisão judicial, entendo que a inabilitação se deu de forma objetiva, em estrita conformidade com os princípios da legalidade e a vinculação ao instrumento convocatório. Não se mostra tal exigência por não exceder os limites necessários e adequados à plena execução do objeto, bem como se revelou impeditiva a participação dos outros novos empresas no certame. Tampouco se constituiu motivo de inabilitação de todos os proponentes, que também tiveram sua documentação analisada pela CGL. Quanto aos supostos indícios de direcionamento da licitação e perseguição, verificou-se que a empresa representante traz aos atos tais alegações apenas de forma genérica, sem apresentar elementos concretos capazes de confirmar a ocorrência de qualquer ilícito. Por fim, considerando todos os fatos e os documentos constantes no caderno processual, concluo que a presente representação deve ser julgada improcedente, uma vez que o representante não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito arguido. E por essa razão também deixo de acatar com toda a vênia o destaque do nobre conselheiro Érico Desterro. É como voto, senhor presidente. Discussão, votação. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Senhor presidente, se me permite, porque eu tenho aqui um destaque no sistema, e o meu destaque posto no sistema era no sentido de acompanhar ou no sentido oposto ao do voto condutor de hoje. Depois de ter ponderado sobre o assunto, inclusive recebi ambas as partes na minha sala, tanto a representante quanto a outra empresa que está contratada, recebi ambos, e ponderando
a argumentação de ambos, eu realmente não me convenci de que seria o caso de anular esta licitação. Não cheguei a uma certeza absoluta sobre se, de fato, as ponderações para a eliminação da empresa representante, elas não têm procedência, dada a argumentação agora que ouço do relator sobre a impossibilidade de, na hipótese de vir a ganhar a licitação, ela cumprir os prazos objetivamente. Portanto, poderia ser uma razão, de fato, para o afastamento da empresa. Por outro lado, a anulação desse certame agora, tendo em vista que esse contrato encerra em outubro, se o tribunal, por exemplo, deliberasse anular o contrato agora, evidentemente que há recurso com efeito suspensivo, e antes de outubro não se chegaria a essa conclusão. Ou seja, não se realizaria a anulação. E, portanto, o objetivo não se alcançaria. O objetivo prático, que é eventualmente interromper uma contratação eventualmente irregular, não se alcançaria. O contrato chegaria ao fim e não se conseguiria anular esse contrato. E por isso hoje eu pondero com o meu voto o seguinte: meu voto será no seguinte sentido: que se julgue parcialmente improcedente a representação, parcialmente procedente, para o efeito de se reconhecer que o processo licitatório não está devidamente justificado, ou a exclusão da empresa não ficou devidamente justificada, mas que não se pode chegar à conclusão de que o contrato, por isso, é nulo e, portanto, se deva fazer a anulação desse contrato. Mas, por outra, que o tribunal determine que esse contrato não seja, por hipótese alguma, prorrogado e que se inicie um novo procedimento licitatório para, ao fim desse contrato, ser feita uma nova contratação, eventualmente com a mesma empresa, se ela ganhar, ou com outras empresas que se habilitarem para o certame. Então, meu voto é nesse sentido: julgar parcialmente procedente, para o efeito de reconhecer que há procedimentos licitatórios, nos procedimentos licitatórios, aspectos não devidamente fundamentados, e que, por isso, o tribunal recomenda que não seja prorrogado esse contrato e que seja, se o interesse público determinar nova contratação, feita nova licitação para essa eventual contratação. Esse é o meu voto. Em discussão, votação, como voto o conselheiro Júlio Cabral. Excelência, pela ordem, se Vossa Excelência me permitir. Pregão é uma coisa maravilhosa por um lado, estranha por outro, porque é o futuro. Ele é mais simples, ele é mais lógico. Eu examino propostas antes de me preocupar com papelada e documentação. Papelada é essencial, mas que não tem sentido eu examinar de alguém que eu não vou contratar. Então, o pregão inverte a natureza normal da licitação que vem do século XIV, das ordenações afonsinas. Mas ele tem certas peculiaridades que fazem com que uma série de defeitos da licitação normal sejam evitadas no pregão, principalmente a capacidade dos pregoeiros de ajustar, de chamar as partes interessadas, a entidade licitante, o órgão licitante e as partes que estão participando do sistema, para tirar dúvidas e corrigir uma série de falhas nesse procedimento. Falhas na execução do futuro objeto, baseado na proposta quanto a prazo de entrega de mercadoria, ou prazo de entrega de equipamento, porque se colocou um prazo maior ou menor, e essa empresa não podia alugar aqui, não? Eu só queria saber duas coisas, basicamente. Primeiro, se o tribunal acatar uma das propostas que eu, inclusive essa do conselheiro Hélio, que implica
a quebra de um potencial, de um futuro, do interesse subjetivo público a uma contratação, a uma prorrogação de contrato. Não é direito, mas é um interesse ainda. Eu não vi em lugar nenhum que a empresa vencedora ou as outras participantes do certame tenham sido chamadas a se defender. Chamaram a SEDUC, chamaram a Comissão de Licitações, mas não o vencedor, que é o que pode mais sofrer prejuízo com qualquer medida que o tribunal adote, menos julgar improcedente a representação. Porque se o tribunal for, no entendimento do relator, e julgar improcedente, se não há prejuízo, não há por que se arguir ou se impor a correção de uma nulidade. Mas, então essa é a primeira questão. Eu acho que não foi. A segunda é, na fase de apreciação das propostas no certame, talvez o procurador da empresa representante possa esclarecer, ou o relator, houve um chamamento da empresa para esclarecer sobre sua proposta? Ou seja, quando a comissão identificou que, ou foi a SEDUC que identificou, que havia problemas na execução da proposta, especificamente em elementos da execução da proposta, algum maquinário, não todo, a empresa foi chamada a esclarecer e dizer, eu posso fazer isso de outro modo? Ou não? Senhor Procurador, há de se destacar que não houve esse chamamento, não é? A CGL não tinha como inabilitar a empresa, ela mandou um ofício, veja, não se há notícia, pelo menos quem eu consultei no mundo da licitação, CGL mandar ofício para o órgão contratante e esse órgão sugerir a inabilitação da empresa. A empresa que ganhou a licitação, ganhou como última proponente, sequer foi para concorrência de preços, de certo que na administração anterior, e aí é claro que é uma visão pessoal, me permitam, feito a toque de caixa essa licitação, não é? No final do governo que antecedeu o governo que está aí. Essas são as observações, ilustre procurador, e obrigado pela palavra. Se o relator me permite a presidência, aí a gente tem o seguinte problema, em princípio, é que, quanto a chamar o órgão licitante, porque foi o órgão licitante que fez o projeto básico ou termo de referência, então ele é que pode tirar as dúvidas sobre esse projeto básico ou termo de referência. Isso não é exatamente anormal. Não ter chamado a empresa, assim, é estranho. Os defeitos da licitação são de tal ordem que a proposta do conselheiro Érico parece ser a mais razoável. É bem ponderada. Porque, de fato, se o tribunal hoje resolvesse anular essa licitação e anular o contrato, a administração ia ter que fazer o quê? Contratar por dispensa de licitação, por urgência, a mesma empresa para continuar a execução, até fazer uma outra licitação, isso se ela não recorresse, que é a segunda possibilidade. E né, se Vossa Excelência ponderou algo que não tinha eu não me alertei, que se de fato o tribunal viesse a anular a licitação, necessariamente teria que ter sido chamada a empresa que vai ser prejudicada com isso. E ao que eu percebo, não foi. Eu andei procurando aqui. Então, se nós vamos transformar isso em uma diligência para notificar a empresa, para depois partir para uma decisão de anulação, é como eu pondero, é como eu estou aqui ponderando. Na prática, o tribunal pode declarar a nulidade desse processo, dessa contratação, depois que o contrato acabou. E também aí não é razoável isto, não é? Essa pelo menos eu não me pauto por esse tipo de solução que agrada o tribunal mandou anular o contrato, mas não adianta de nada. Eu vou ter que contratar alguém. Não adianta de nada, absolutamente nada. Então, é só para a plateia, não é o caso. Me parece que não seja o caso. Então, uma situação que me parece bem razoável, e hoje as alterações na lei de introdução às normas do direito brasileiro claramente pedem a atividade controladora, que ao tomar certas decisões que afetam o funcionamento da administração pública, faça esse tipo de ponderação. Aqui ninguém está fazendo algo que não seja jurídico, né? Que não seja dentro do direito. E, portanto, me parece razoável que, ainda que possa ter havido um erro na licitação, neste momento, declarar nulidade, mandar anular, não alcançará o resultado. Não alcançará a execução do contrato alterados acabado,
E me parece mais razoável que o tribunal pondere ou determine que a administração pública deva, ao fim desse contrato, fazer se quiser continuar esse tipo de serviço, fazer uma nova licitação. Sem dúvida. Presidente, Vossa Excelência, se você senhor presidente, por favor. Pois não. Só para ilustrar, a empresa, sim, ela veio nos autos, sim. A empresa OM Boto, Locação e Embarcação Limitada, apresentou manifestação nos autos das folhas 469 e 489, requerendo a imprecedência dessa representação. Então, só para ilustrar. Não, então era está esclarecimento que eu pedi do relator. Eu acho que Então, a proposta do doutor Érico parece muito, ela vai muito na linha da chamada prescrição virtual do direito penal. O tempo que o processo demoraria seria tal que não adiantaria eu iniciar o processo. Então, a ideia parece razoável, seria uma complementação, uma pequena modificação no voto do relator, pequena não, uma razoável modificação no voto do relator, porque afinal ele julga improcedente, para julgar procedente parcialmente a representação, manter o contrato por confirmação, o princípio da confirmação de que o Celso Antônio gosta tanto, está irregular, mas não é possível adotar-se uma outra medida economicamente viável neste período, e determinar ao Estado que não prorrogue e não amplie o objeto desse contrato, e se quiser manter o tipo de obrigação a ser executada, que seja mediante nova licitação. E é um prazo razoável, porque daqui para outubro é o tempo que eles vão demorar para fazer outra. Então, se Vossa Excelência puder ponderar essa proposta do conselheiro Érico, a que o Ministério Público adere, é a pretensão do Ministério Público. Em discussão, votação, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Eu voto com destaque, Excelência, do doutor Érico. Acho que é a melhor solução. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, eu ouvi atentamente as manifestações, parabenizo o advogado, doutor Francisco Charles, pelas manifestações aqui. Aliás, foi muito sucinto. Eu confesso que eu ainda tive algumas dúvidas acerca da manifestação de Sua Excelência, mas o que não vai prejudicar exatamente o raciocínio que eu vou emitir exatamente agora. O que para mim ficou patenteado, e data máxima venha de quem pensa diferente, e repito, eu li 2 memoriais. Li os 2, recebi os 2 e fiz as minhas reflexões. E o voto do eminente conselheiro relator fala que ficou constatado que a empresa RV Imola não possuía capacidade de executar o contrato e que teria solicitado prazo para que equipamentos pudessem chegar para dar execução, em que pese ser empresa que tem referência nacional, enfim. Eu não arriscaria ir numa expectativa de direito, numa visão futurista, se vai ou não vai continuar o contrato doravante. Isso aí é uma questão que não podemos aferir agora, mas o que para mim ficou exatamente patente, além desses itens, os outros pelo que eu li do voto do relator, tem outras circunstâncias que precisam ser também aferidas e avaliadas para que num posicionamento direto da parte deste que vos fala, possa eventualmente ir por esse e por aquele caminho. Eu vou permitir discordar da proposta do destaque, já acompanhado pelo conselheiro Júlio Cabral, pedindo vênia a Sua Excelência o causídico, e acompanhar o relator in totum por entender 2 fatos fundamentais. Se acontecesse isso, como é que faríamos uma contratação de emergência faltando tão pouco tempo para encerrar o contrato? E supriria essas. Eu não posso exercer um trabalho futurista, um pensamento futurista do que aconteceria no dia seguinte. Supressia essas ponderações feitas pelo relator de que a empresa não teve capacidade,
à época não teria, já que tratava-se de entrega de merenda, enfim, que precisava de ter equipamentos imediatamente aqui, porque o processo de execução do contrato seria imediato. São essas reflexões que eu faço para assentar meu voto, acompanhando o relator na sua totalidade. Conselheiro Ari? O conselheiro José tem pedido? Está. Eu acompanho na íntegra o eminente relator Mário de Mello. Por maioria, aprovado o voto do relator. Passamos ao processo 15.552/2018, da pauta do conselheiro Mário de Mello. Não havendo mais manifestação de defesa oral, voltando à pauta. Senhor presidente, se a senhora permitir, só para... A minha pauta tem só nós já estamos com ela, só tem um destaque do novo conselheiro Érico, que eu vou acampar. Então, fica apaziguado totalmente. E já sairia dessa fila, presidente. Processo 12.325. Eu acompanho o destaque. Temos 12 processos, né? E temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico, no 7º processo, 12.325. Eu também, senhora presidente, se me permite, eu vou aderir ao destaque do conselheiro Érico no processo 10.797 e 10.902. Então, a minha pauta está pacificada também. Conselheiro Érico, no 7º processo da pauta do conselheiro Mário de Mello. Eu acampo, presidente. Acampa? Acampo, presidente. E o outro também? O 9º também? Não, o 9 foi esse. Ah, tá. Então foi esse? Então, nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico, temos 12 processos. No primeiro e no segundo processo, de número 554/2013 e 2.262/2013, temos pedido de vista por parte do conselheiro Mário de Mello. No terceiro e no quarto processo, estão apensos, possuem embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, passa a palavra ao Ministério Público de Contas. Excelência, o ex-prefeito, nem sei se é atual prefeito, mas o prefeito ao tempo dessas contas de 2000 e pouco, José Sidney Lobo do Nascimento, embarga, alegando que há uma contradição no acórdão recorrido, embargado, porque o tribunal, em sede de recurso, retirou uma multa, mas manteve a ilegalidade do ato praticado. E diz que isso não é possível. É claro que é possível. As normas que regulam a aplicação de penalidade pecuniária, aplicação de penalidades em geral no tribunal, dizem que o tribunal deve pesar as infrações e indicar se orienta, ao reconhecer uma irregularidade, uma desconformidade, orienta o administrador, ou se entende que a infração é de tal ordem, de tal gravidade, que justifica a aplicação de uma penalidade, normalmente uma penalidade pecuniária, mas não exclusivamente penalidades pecuniárias. Esse foi o entendimento do tribunal. Então, o Ministério Público entende que, quanto a esse ponto, não há contradição a afastar. E, no mais, não há outras omissões no julgado que justificassem uma modificação, muito menos com efeito infringencial, porque, uma vez que o tribunal reconhece que há uma série de desconformidades que não foram ultrapassadas na instrução, as contas continuam no estado em que se encontravam antes do julgamento do recurso. Esse foi o entendimento da Corte. Portanto, o Ministério Público é pela rejeição desses embargos. Pacificado, né, Excelência? Então, aprovado o processo. No 6º processo, de número 1518/2018, temos embargo da declaração. Impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Passa a palavra ao Ministério Público de Contas. Sidney Robertson Oliveira de Paula embarga também com pedido de efeito infringencial. Parece que hoje foi um dia especialmente infringencial. E ele diz que há uma série de defeitos no julgado, porque a conta foi julgada legal, mas foi excluída uma glosa e ainda assim
as contas estão irregulares. O entendimento desse Ministério Público é que não há nem omissão, nem contradição, muito menos dúvida no voto condutor do acórdão, nem na decisão, porque o tribunal decidiu que parte dos defeitos foi sanada. Era possível identificar, segundo o entendimento da DICOP, que as obras foram realizadas, que os serviços de engenharia ocorreram. Que, portanto, nesta medida, se o tribunal mantivesse a glosa pretendida e a condenação em alcance, haveria um locupletamento da administração. A administração, de fato, receberia duas vezes. Ela recebeu um conteúdo executado fisicamente e ia receber de volta o dinheiro. Os defeitos nessa execução, o tribunal puniu com penalidades pecuniárias. Portanto, não há, no entendimento do Ministério Público, uma razão para a modificação do acordo embargado. Pacificado, aprovado o processo. O 9º processo de número 12.525/2018. Temos também embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Ministério Público de Contas. Qual que é esse agora? 12.525. É o 9º processo da pauta. Nesse, Alessandro Pereira Carvajal, presidente da Câmara Municipal de Iranduba, que eu espero seja mexicano, ou colombiano, alguma coisa assim, também pede infringencial para modificação da decisão 121 de 2019 do Tribunal Pleno. Ele alega que não há uma conformidade entre o conjunto de infrações identificadas e as penalidades ou aplicadas e o resultado final que implicou uma condenação em seu desfavor. O que acontece é que o tribunal considerou e sopesou essa relação de causa e efeito entre a lista de irregularidades. É o que acontece sempre. Eles vêm reclamando que o tribunal muitas vezes faz assim, aplica uma penalidade pelo conjunto da obra, como se chamava antigamente. Mas, na verdade, o tribunal declina claramente quais são as infrações que ele não entendeu como não sanadas e que, portanto, elas, no seu conjunto, todas graves, são suficientes para justificar a aplicação de uma certa penalidade. Então, o Ministério Público também entende que não há motivo para modificação no acordo embargado, na decisão embargada. Pacificado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, se declara aprovado nos termos do voto do relator. Voltando à pauta do conselheiro Érico, processo 313/2016. Nesse caso, o senhor José Sidney Lobo do Nascimento, também prefeito de Humaitá, vem discutir que há uma contradição no acórdão e uma dúvida. Na verdade, é uma dúvida. Porque quando o tribunal dá provimento ao recurso do Ministério Público e considera irregulares as contas e glosa a despesa, no acórdão consta um valor e este valor não corresponderia ao valor modificado, corrigido pelo corpo técnico nos autos das contas. E que tinha sido desconsiderado porque o tribunal tinha julgado as contas regulares com ressalvas. Mas na medida em que o tribunal dá provimento ao recurso e diz, não, a conta é irregular, a execução é irregular e há um alcance, há uma glosa que era de 337 mil, na verdade, o corpo técnico teria modificado o valor dessa glosa e, de fato, modificou na última informação deles para 318 mil. A situação não melhora muito, mas são 20 mil reais a menos a devolver ao Tesouro. Então, parece nesse caso que há motivo para modificação do número da conta apresentada no acórdão embargado. Pacificado. Aprovado o processo. Passamos à pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 6 processos. No 5º processo, de número 10.502/2019, temos sinalização de destaque. Só uma pergunta. Houve pedido de vista nesse processo 2262/2013? Está bem. Então houve pedido de vista. Só queria saber isso. Pronto, está bem. Obrigado. Temos 6 processos na pauta do conselheiro Josué Filho. No 5º processo, o de número 10.502/2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo judicialmente a palavra ao relator. Excelência,
Um abraço a todos presentes. O tribunal engalana-se com uma reunião tão rica como essa, onde os defensores, conselheiros, o retrospecto, todo da área de segurança. Quórum Muito me completo. honra. Eu vou aceitar. Na realidade, falta um auditor. Mas, presidente, essa divergência entre a conceituação do eminente conselheiro Érico e minha posição irmana-se, no momento, ao órgão técnico, ao Ministério Público. É uma inclusão de ADS com correção através dos salários, quando ocorrerem. Eu creio que, desta feita, o conselheiro Érico, salvo o melhor juízo, é vencido por essa corte em todos os embates da mesma natureza. Em votação, como voto o conselheiro Júlio Cabral. Com relator, excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com relator, excelência. Conselheiro Ari. Conselheiro Mário de Mello. Com relator. Então, aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Passamos à pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Temos... Na realidade, se a senhora me permite, eu Pois esqueci não. só de um embargo. Então, eu entendo que o Ministério Público tem que se pronunciar. Os demais estão pacificados. Certo. No primeiro Os processo... destaques que estão apostos estão já pacificados? Já. No primeiro processo de número 10.239, 2013, embargo de declaração, com a palavra o procurador Evanildo. Excelência, nesses embargos, como eu acho que num outro do auditor Mário tem um problema semelhante, houve um problema temporal no registro dos nomes dos advogados, dos representantes das partes para publicação. E veio-se informar que, nesses autos, que tinha ocorrido a juntada no processo de nova procuração, mas as publicações foram feitas em nome dos causídicos ou das partes anteriores, e que, por isso, a decisão seria nula, como de fato é, porque retirou das partes, inclusive, a possibilidade de fazer sustentação oral, se esse for o desejo da parte. Então, como há um defeito da ordem do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público pelo provimento desses embargos para cassação da decisão e inclusão correta na pauta e processamento adequado do recurso com a designação dos corretos procuradores da parte embargante. Senhora Presidente, Nos demais processos, o meu posicionamento é negar provimento, conhecer e negar provimento. Então, eu acato a sugestão do eminente procurador. Perfeito. Embora não tenha chegado a Vossa Excelência, estou vendo seu voto. pacificado, Não lhe comunicaram. pacificado, aprovado o processo de acordo com o voto do relator. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos 3 processos. No segundo processo, de número 2045, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Passa inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, Excelência. Trata-se de um recurso de revisão interposto pela senhora Eunice Cunha Menezes em face do Acórdão 96 de 2016 da segunda Câmara. E O que aconteceu com esses outros aqui? o meu voto neste processo é no sentido de conhecer deste recurso de revisão. Mário Melo aqui. Só uma coisa, para Vossa Excelência não perder seu tempo. A razão do meu destaque é que não havia o impedido declarado. E por isso eu queria saber só quem era. Então já está declarado que é o conselheiro Josué. Júlio Pinheiro. Júlio Pinheiro. Então está resolvido o Então problema. está resolvido. Nos demais Não, não tava- processos, não tava considerando a posto em ausência canto de nenhum. destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Não pode, isso não existe. Não tem um Ou tá embargo de no declaração no sistema ou não tá no 10.042? Auditor Mário Filho. Tem um embargo de declaração no 10.042 do auditor Mário. Pauta do auditor. É auditor. Certo. Sim, Vossa Excelência estava separando como É, julgador exatamente, e como conselheiro. Entendi. Temos 5 processos da pauta de auditor.
Mário Filho. No primeiro processo, número 10.042 de 2012, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Ministério Público. Excelência, esse caso de embargos do senhor Fernando Falabella, ele argue que houve justamente o que aconteceu com o problema no processo do Conselheiro Ari. Enquanto o processo do Conselheiro Ari foi no meio da instrução, porque a defesa foi juntada, a defesa entrou no tribunal, mas não foi juntada aos autos e por isso não foi apreciada pelo tribunal, e ele também não pôde se defender posteriormente em sessão. Aqui não, na hora da publicação da decisão, os advogados corretos parece que não foram intimados, porque houve uma troca e houve um descompasso no sistema. Então, por essa razão, há que se dar efeito infringencial, sim, a esses embargos para cassar a decisão e seu reprocessamento, o reprocessamento do feito. Meu posicionamento é no mesmo sentido. Então, pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, pauta administrativa. Na pauta administrativa, temos um total de 11 processos sobre minha relatoria e um da relatoria do conselheiro Júlio Cabral. No processo 2586/2014, retorno após pedido de vista por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo a palavra ao conselheiro para a manifestação. Excelência, eu não tenho nada a opor mais a isso. Apenas acho que essa resolução é desnecessária. Só. Mas se Vossa Excelência acha que nós devemos fazê-la, eu não tenho nada a opor. Excelência, ela parece sim, eu também, como membro da Comissão de Legislação, na companhia, na presidência do conselheiro Mário de Mello e com o auditor Luiz Henrique, é uma mudança sutil nas normas que regulam férias. Aliás, há um processo maior, 320 de 2014, que se discute essa resolução inteira. Essa resolução regula do tamanho das saias até a segurança do tribunal e férias e uma série de direitos. Eu estou tentando separar uma coisa da outra, mas não tem sido fácil. E é verdade, ela regula, diz como é que se veste e tudo mais. O que acontece no sistema atual de registro das férias? Quando um servidor interrompe suas férias e elas avançam por um final de semana e ele só volta a trabalhar na segunda-feira, então registra seu ponto, mas a interrupção foi na sexta, digamos, tenha sido ou antes de um feriado, o sistema conta esses dias todos, que não deviam ser contados, porque ele só vai interromper a partir daquele momento. Permite. Então é um problema de sistema, de corrigir o sistema, não é de mudar uma resolução, de criar mais uma norma dentro do Tribunal de Contas sobre um assunto que é desnecessário. Porque isso é óbvio. Se a férias dele acaba... Não, concordo. É óbvio. Se as férias acabaram sexta, agora se o sistema conta sábado e domingo, então tem que mudar o sistema, não é a norma. Me desculpe, eu não entendo por que nós estamos votando essa resolução. Mas se querem votar, eu não quero mais perder meu tempo aqui. Vamos aprovar, não tem problema. Presidente, se Vossa Excelência está convicta, eu acompanho Vossa Excelência. Se não tiver, eu lhe aconselho, como o mais velho, não o decano, para que a senhora retire de pauta e volte com a matéria. Realmente eu vou retirar de pauta porque eu vou verificar melhor. Nos demais, verifico que não foram registrados destaques, todavia ressalto a aposentadoria dos servidores Imperion Souza Marinho de Azevedo e Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Aiden. Esta presidência agradece aos mencionados servidores e deseja muita saúde na sequência de suas atividades. Senhora presidente, só uma... Tem uma pauta do conselheiro... Só ainda. Por não, nesse processo, me desculpe, eu não estou atento para isto. Nesse primeiro processo de Vossa Excelência, é uma solicitação do senhor Elson, é procedente ou improcedente? É indeferir, Excelência. Indeferir, né? Inclusive porque Elson Farias é aquele... Do TCM. Do TCM, não é? Então o tribunal não pode nem examinar isso. Então é pelo indeferimento. Exatamente. Pronto, então estou perfeitamente de acordo com Vossa Excelência. E quanto às aposentadorias, também endosso, e especialmente do meu amigo Imperion Azevedo, filho de uma pessoa por quem tenho imensa gratidão, por ter muito me ajudado na minha trilha profissional
sobretudo dentro do Tribunal de Contas. Eu passo a palavra ao conselheiro corregedor, né, para julgar o processo da pauta. É o processo 1528/2018, processo administrativo e disciplinar da corregedoria. Excelência. Trata-se de processo administrativo disciplinar número 1528/2018, dessa vez instaurado em virtude de representação feita pelo secretário do Controle Externo, senhor Stanley de Castro Leite, para apuração da conduta do servidor Diogo Quadros de Oliveira. Novamente, como já exposto anteriormente, o senhor Diego Quadros de Oliveira respondeu a outro processo administrativo, sendo demitido por decisão unânime do Egrégio Tribunal Pleno, em sessão dia 30 de abril de corrente exercício, objeto do processo número 914/2018. Tanto a comissão permanente processante quanto a diretoria jurídica desta Casa entendem que as atitudes de respeito do servidor, bem como as palavras ofensivas e de baixo calão dirigidas ao secretário de Controle Externo desta Casa, se enquadram no artigo 161, inciso 5º, que trata de insubordinação grave em serviço. Assim sendo, sugerem a aplicação da pena de demissão ao representado nos termos do artigo 156, parágrafo 3 da Lei nº 1762. Esse é um breve relatório. O voto, por todo exposto em relatório, disponibilizado no sistema e tendo em vista que o processo número 914/2018 ainda não transitou em julgado, voto em consonância com a Comissão Permanente Processante e a diretoria jurídica desta Casa pela aplicação de pena de demissão ao servidor Diego Quadros de Oliveira por insubordinação grave em serviço nos termos do artigo 156, inciso 3, combinado com o artigo 161, inciso 5, da Lei 1762, de 86. Esse é o meu voto, Excelência. Votação, né? Conselheiro Júlio Pereira. Senhora presidente, eu estou aqui realmente com uma dúvida atroz. Me parece que esses dois processos tinham que ter corrido. O anterior já julgou, o cidadão já foi demitido, e vem um outro processo em seguida. Se eu não me engano, os fatos são absolutamente similares, e o que está faltando no anterior talvez seja a publicação e os prazos de recurso, que ele não recorreu. Eu não transitou julgado. Ele em fase recorreu? recursal. Os fatos são distintos, Excelência? São distintos? Trocando miúdo, necessidade no segundo tiro. Eu vou, já que o tribunal foi por sua totalidade no primeiro processo, eu também não me coloquei contrário, só fiz algumas ponderações, e nesse talvez pudesse até transitar o anterior, pudesse ser sobrestado, mas eu não vou complicar o voto de Vossa Excelência, eu vou acompanhar. Conselheiro Érico. Conselheiro... Correlator. Conselheiro Ari. Conselheiro Mário de Mello. O relator, Excelência. Não. Aprovado o voto de Vossa Excelência. Agradecendo a Deus por mais uma sessão e convocando a próxima, que eu gostaria que fosse dia 5, quarta-feira. E gostaria também que amanhã nós pudéssemos nos reunir na sala da presidência às 11 horas. Senhor presidente, então eu desde já comunico que não estarei presente na próxima sessão, infelizmente, porque eu me programei para estar na terça-feira, mas na quarta eu tenho um compromisso em Brasília. Certo. E tenho que viajar quarta de manhã. Okay. Quarta, 2 horas da tarde, o compromisso, e eu tenho que viajar quarta de manhã. Ok.